Sou Irlan Simões, sou jornalista de formação pela Universidade Federal de Sergipe. Sou nascido e criado em Salvador, mas fui estudar em Sergipe, tenho um pezinho lá em Sergipe também. Graduação lá no jornalismo, uma universidade mais periférica, né? Então também tinha uma questão estrutural que não convencia, não estimulava tanto, né, a gente a pensar numa carreira acadêmica, de certa forma. Mas eu fui muito sortudo, de certa forma eu consegui fazer cursos em várias outras áreas. E aí eu tive um contato muito intenso com áreas como, né, ciências sociais, economia, própria filosofia, serviço social. Então, eu consegui, de certa forma, ter um contato com outras áreas que me permitiram também desenvolver bem uma ideia de estudar futebol, mesmo sem muita referência, sem muitos contatos. E aí, no meu TCC, justamente no momento da defesa do TCC, que já era sobre futebol, já era sobre estádios, torcidas, pensando aí na arenização do futebol brasileiro naquela época da Copa do Mundo, né? Isso foi 2014, justamente o ano quando acontece a Copa do Mundo. Então, novos estádios, novas arenas, toda aquela discussão sobre a elitização dos estádios, etc. Mudança no padrão de perfil do torcedor. O meu TCC é sobre isso. E aí, na banca, especialmente na banca, eu lembro até hoje, as três professoras. A minha orientadora era da área da economia, e tinha outras duas professoras da comunicação, as duas do audiovisual, não eram sequer do jornalismo. E aí elas avaliam o trabalho, gostaram muito do trabalho, e falaram: esse seu trabalho aqui tem muita cara de mestrado, acho que você deveria fazer um mestrado. Aí ali, no meu TCC, que eu falei assim, pô, já que a área do jornalismo é tão complicada, eu acho que eu vou buscar, né, dar uma analisada aí como é que é essa coisa da carreira acadêmica. E aí, obviamente, no que fui procurando, né, pessoas mais experientes na área, já indicaram, se você estuda futebol, você gosta de futebol, tem um cara que é uma referência, que é o Ronaldo Elal, lá na UERJ, e já tem um laboratório. Na época, o Leme ainda estava no comecinho, salvo engano, ainda era o grupo de pesquisa, comunicação e esporte. E aí eu fiz a seleção, consegui entrar no mestrado, e aí começa essa trajetória. Mestrado aqui, doutorado aqui, pós-doutorado aqui, continuo, e agora fundando o Observatório Social do Futebol. O negócio do observatório é que ele, assim, foi meio que uma convergência de interesses e de oportunidades também, né? Porque eu concluo o doutorado em 2022, e aí eu não emendo com alguma outra ideia, né, para seguir na academia, e mesmo que cogitando já a questão do pós-doutorado, mas fico ali meio afastado, né, do ambiente. O Nicolás Cabreira, né, Nico, ele entra como pós-doc e ele já tinha uma conexão muito forte com a Raquel, pelas pesquisas serem muito parecidas, inclusive eu fiz parte também desse processo deles começarem a dialogar mais sobre essas questões. E aí eles idealizam essa ideia desse projeto de extensão que vai tratar desses assuntos de torcidas, violência, política de segurança, etc., que eles dois trabalhavam. E aí acontece que no final de 2024 eu sou aprovado, né, meu projeto de pós-doutorado é aprovado, e eu venho parar aqui, eu volto para cá para o Leme. E aí esse projeto de extensão já estava em curso, né? Já estava inscrito, na verdade, e a gente senta com o Leda e fala assim: vamos ter que dar uma avaliada aí se dá para encaixar nas duas perspectivas, né? Minha pesquisa é muito diferente da deles hoje, né? Já foi muito mais próxima, né? Porque eu estudava mais estádios, mas hoje estudando SAPs, clubes, associações, questões políticas de clube, estava bem afastado. E aí eu acho que agregou, dentro dessa oportunidade, eu acho que o Observatório até ganhou um novo desenho mais amplo do que só o debate da violência. Então eu acho que foi assim uma tempestade perfeita, juntou todo mundo no momento propício, e o Observatório acho que deu muito certo, assim, tanto na concepção quanto na execução, né? A gente é muito feliz de ter o Observatório como resultado assim, depois de um ano e pouco, assim, muito legal. São dois livros com perfis distintos, né? A produção do clube, ele é minha tese de doutorado, ou seja, já em 2022. E o livro Clube Empresa, ele é antes, eu acho que durante o doutorado. Eu já tinha essa perspectiva de pesquisar, né, a transformação de clubes em empresa, ainda que não focado na ideia das SAPs ainda, mas as SAPs começaram a se tornar uma realidade durante o doutorado. Então, eu fui observando que esse fenômeno, né, precisava ter uma atenção maior e que ele se tornaria um assunto recorrente, tanto na academia quanto no mundo real, né? E eu, enquanto jornalista, também tinha essa preocupação. E aí, retrospectivamente, voltando, né, eu já estudava, de certa forma, esse processo
na Espanha, Portugal, Chile, Argentina, nessa perspectiva mais crítica, né, de entender quais foram as razões que levaram tantos clubes a irem à falência, tantos clubes pedirem recuperação judicial, o que estava acontecendo de fato no futebol europeu, para além das idealizações que traziam dentro do futebol brasileiro, né? Que os clubes iam virar empresas e o futebol europeu é rico porque é todo mundo empresa. E aí eu tive a oportunidade de conversar com muitos torcedores desses clubes, sócios desses clubes, pessoas que participaram, né, de processo de discussão em várias situações, de confronto com proprietários, de exigência de troca de comando. E percebi assim, já tem agora uma agenda legal para fazer um bom compilado de textos e publicar algo relacionado a isso antes que a lei da SAF se torne uma realidade, né? Porque esse debate vai se dar em termos políticos. O livro tinha esse propósito de qualificar o debate sobre o clube empresa no Brasil. Não qualificou, mas foi um esforço muito interessante. Assim, não consigo qualificar porque o discurso, o debate sobre o SAF foi totalmente dominado por uma perspectiva idealizada desse modelo, né? Mas a gente conseguiu ali deixar uma marca, assim, foi bem interessante. O livro, na verdade, é assim, eu já tinha esses contatos dessas pessoas todas, sócios, pesquisadores, né, acadêmicos, pessoas que atuavam politicamente nesses clubes. E, na época, eu tive contato com o Fernando Martinho, que é o dono da editora Corner. Foi até numa situação de um cinefute, a gente se conheceu pessoalmente, a gente marcou uma conversa, eu tenho uma ideia de um livro, vou te propor e você vê se você acha que dá certo. E aí a gente sentou num bar e eu falei, tá rolando uma discussão sobre o clube virar empresa no Brasil, deve ser aprovada uma das duas leis, um dos projetos de lei que estão disputando aí o protagonismo. O fato é que isso vai acontecer e eu acho que seria interessante a gente se antecipar a isso e trazer, né, algum tipo de abordagem mais madura sobre esse assunto, porque o que vai vir aí é um monte de oba-oba. E aí foi o que a gente conseguiu fazer, né? São vários artigos em vários países, falando de Alemanha, Chile, Portugal, Espanha, Argentina e outras coisas também, falando de multiclubes. Na época ninguém falava de multiclube em 2019, tem um texto lá de João Ricardo Pisani. Então, assim, a gente conseguiu fazer um livro bem completo, ao meu ver, né, com abordagens bem variadas e que, enfim, pegou. Quem se interessou em ver algo mais crítico sobre a questão dos clubes de empresa, deu certo. A gente fez isso 2 anos antes da lei ser aprovada, então, de fato, a gente entrou nesse debate, foi bem interessante. O livro A Produção do Clube, que é relacionado à tese, bebe completamente dessa contribuição. Então, eu consegui juntar duas coisas, né, que me interessavam muito enquanto jornalista e pesquisador. Tive a contribuição das pessoas para um livro que eu mesmo organizei, usei isso tudo para a minha tese. Está lá, todo mundo citado, todos os artigos estão citados na minha tese. Então, foi uma ideia muito acertada minha nessa época, legal. Muitas vezes a pessoa fala assim, o futebol inglês ele é muito rico porque todo mundo lá é empresa. Aí depois fala, o futebol europeu é todo muito rico porque todos os clubes são empresas. Então, assim, são várias falácias que vão se acumulando e vão transformando esse cenário em algo que, de fato, não existe, de fato, que não é concreto. Primeiro, os clubes ingleses são empresas desde o início do século XX, por uma questão própria do direito britânico, que desestimulava o modelo associativo como o nosso permaneceu até os tempos atuais. E para eles era mais interessante e era mais seguro ter um modelo de empresa do que de associação. Algo que nos outros países todos, inclusive os europeus, para proteger o patrimônio dos dirigentes, era melhor manter a associação ao invés de empresa. É uma questão muito específica que vai explicar porque os clubes ingleses são empresas. O sucesso da Premier League está relacionado a coisas totalmente distintas do debate de clube-empresa. Ponto. Essa é uma questão. O outro lado é entender o seguinte: qual foi o processo histórico de transformação dos clubes italianos, espanhóis, franceses, alemães em empresas e por que isso aconteceu? Se a gente for colocar no papel, basicamente todos eles foram obrigados a virar empresa. Alguns não foram obrigados, como Barcelona, Real Madrid, Osasuna e Atlético Bilbao, e até hoje permanecem no modelo associativo. Ou seja, temos uma leitura totalmente distinta do que tinham entregado para a gente antes. Então, todo o debate passa um pouco por isso. Se a gente não contextualiza, se a gente não traz esse detalhamento real do que aconteceu em cada fato, a gente vai ficar só, né, fazendo casualidades. O futebol europeu é mais rico porque todos os clubes são empresas. Não é verdade. Né? Existia um processo histórico específico que levou os clubes a adotarem o modelo de empresa. Ainda assim, o que é que mais é complicado e arriscado na questão do clube-empresa? Se a gente analisar casos de Itália, Espanha, Portugal, França, etc., nós vamos ver muitos casos de clubes
sob modelo de empresa, com proprietários, né, que em tese estariam ali para administrar melhor aquela empresa, clubes que quebraram, clubes que foram à falência, clubes que foram abandonados, clubes que foram vendidos por €1 porque o tamanho da dívida era tão grande que era melhor passar logo essa pedra. Então, assim, se a gente analisar profundamente, o debate de SAF no Brasil já começa a partir de outra perspectiva. O livro do Clube Empresa tinha esse propósito, nós não conseguimos debater, encarar a grande onda de êxtase e oba-oba, e aí o debate ficou bem fragilizado nesse processo. Claro, existem benefícios importantes quando o clube vira empresa, a possibilidade de você receber grandes investimentos, né? Você, de fato, dentro da lei, você pode ter uma condição mais favorável para resolver as suas dívidas, se você quiser pagar as dívidas, inclusive isso está meio que em xeque hoje, né? Os clubes viraram saco, mas não estão pagando de fato suas dívidas. Você pode sim ter uma transformação do ponto de vista da governança, da administração desse clube, isso pode ser benéfico. Esse é o lado positivo, né? Que a gente não coloca em contraste com o lado negativo para a gente ponderar o que de fato pode acontecer, a gente vai ver uma sucessão de casos como o Vasco da Gama com 777 Partners, né? E é isso que é o cerne do debate aí, a relação entre possíveis benefícios, muitas vezes idealizados, porque a imagem que se tem de SAF é basicamente alguém que vai chegar distribuindo dinheiro, e você apagando, ou omitindo, ou ignorando os riscos reais do modelo, você necessariamente vai colocar o debate, né, para ser muito mais raso do que necessário. Esse assunto é interessante porque lá em 2019, quando eu estava organizando o livro Clube Empresa, lá para os 45 do segundo tempo me aparece um cara que escutava o meu podcast, que era o Na Bancada, e manda mensagem para assim: Irlan, você falou que está aí fechando um livro sobre Clube Empresa. Eu acabei de fazer um MBA nos Estados Unidos e acompanhei bastante lá a indústria do esporte, inclusive a turma que hoje está interessada em futebol. E eu fiz uma espécie de paper, né, que você encerra o curso, e sobre essas redes multiclubes que estão surgindo por aí. E aí eu falei para ele: tá, mas o que tem de importante nisso? Red Bull, City, são tantas assim? Ele: não são tantas ainda. Aí 5 anos depois estou eu aqui, né? 6 anos depois estou aqui estudando redes multiclubes por causa desse sujeito. E aí quem pegar o livro Clube Empresa vai ver lá, o último capítulo, né? O livro já estava fechado, a gente pega o capítulo de João Ricardo Pisani e coloca no final, né? E ele chama Multi-Club Ownership. Seria a propriedade múltipla de clubes, né? Em suma, eu basicamente ignorava a importância do assunto e me tornei um estudioso do assunto, por causa desse artigo do Pisani, que foi um visionário. Claro, ele teve contato direto com esses grupos, porque ele estava ali dentro da indústria desportiva americana e ele acompanhava esses eventos, e o debate era sempre esse: qual o potencial de investimento em clubes de futebol, tanto europeus quanto sul-americanos, etc. Ou seja, o que o Pisani define aqui naquela época? Formou-se uma tese de investimentos. Os norte-americanos agora começaram a olhar essa ideia de formar conglomerados de clube de futebol como algo potencialmente lucrativo, dentro de uma perspectiva muito americana, né? Pegar dinheiro emprestado, comprar muitos ativos e, em seguida, tentar vender esses ativos para poder ganhar, né, em uma fase posterior. E é aquela coisa: existem grupos muito estruturados, existem grupos menos estruturados, existem bandidos envolvidos, existem todos os tipos possíveis de investidores, e ele estava avisando: ó, isso vai explodir. E aí, se pegar os dados, eu não vou lembrar precisamente, mas assim, existe um gráfico da própria UEFA de como avançam as redes multiclubes, especialmente norte-americanas, e quantos clubes entram em redes, justamente nessa virada, 2019, 2020. Aí, claro, muito por causa da pandemia também, muitos clubes sofreram baques financeiros muito grandes, e aí esses grupos norte-americanos vão e avançam sobre a propriedade desses clubes. Então, passou por isso aí. Teve essa conexão. Os norte-americanos estão com essa tese ainda, embora muitos projetos deles, muitos empreendimentos desses já quebraram, já acabaram, já foram encerrados. É o que a gente mostra, inclusive, no último relatório. Vai mostrar agora nesse próximo relatório, na verdade. Assim, existe um entendimento deles de que o futebol não deu dinheiro ainda porque as pessoas que comandavam os clubes de futebol não eram tão espertas quanto eles. Basicamente, e eles são inteligentes, espertos e sabedores de fazer dinheiro, e eles vão conseguir. O resto é meio otário e ficou para trás. E aí eles agora estão entendendo como é que funciona um pouco o futebol.
faz parte da pesquisa, as ciências sociais, humanas em geral, criar esses conceitos, né? Criar e rever conceitos e entender por que eles foram criados e por que eles precisam ser alterados, né? A gente trabalha muito com essa perspectiva. E o primeiro ponto é, você falou, né, na pergunta anterior, sobre multi-club ownership. Quando a gente foi avançando, eu e o Jonathan Ferreira, né, acabei não mencionando, mas eu e o Jonathan Ferreira, a gente foi avançando na nossa pesquisa e a gente foi vendo que determinados grupos de pesquisa, assim, UEFA, CIEEs, etc., eles já estavam usando uma dupla, né, multi-club ownership, multi-club investment. Por uma razão muito simples. Existe a possibilidade de você ser dono de um clube e ser só um investidor minoritário num segundo clube. Isso tornou a coisa mais complexa na hora de identificar. E aí a gente falou, velho, mesmo essa forma de identificação, MCO, MCI, né, seria Multi-Club Investment, já não é suficiente também. Porque a gente tem casos de redes que são formadas por grupos econômicos que investem em outras redes. Ao mesmo tempo ele investe em uma rede A, uma rede B, um clube X e um clube Y. Ou seja, muito mais complexo do que falar múltipla propriedade de clube. É múltiplas formas de propriedade de clubes, ou múltiplas formas de investimento em clubes. Então a gente definiu, são redes multiclubes. Como elas funcionam, como elas atuam, a gente vai ter que destrinchar dentro de várias outras formas. E dentro desse processo foi quando a gente começou a identificar o que a gente passou a chamar de clubes multiredes, né? São os clubes que pertencem a mais de uma rede, de várias formas distintas também. Sei lá, o Crystal Palace é um caso assim, incrível. Claro, foi vendido agora pela Eagle, e aí no nosso levantamento, quando a gente coloca que a Eagle Football Holding vendeu sua participação no Crystal Palace, ao mesmo tempo a Ares, que é outra empresa, deixa de fazer parte, e a Iconic também deixa de fazer parte. Ou seja, 3 redes conectadas. Como? Ares e a Iconic investem na Eagle, e a Eagle, enquanto uma unidade, comprou parte do Crystal Palace. No Crystal Palace, a Eagle é sócia de uma rede chamada Globalon, que tem participação em vários outros clubes distintos, a parte, paralelos, e na Globalon há um outro fundo de investimento chamado Arctus, que investe na Globalon. Ou seja, estou falando de 5 redes multiclubes formadas dentro de uma conexão num clube só. Uma majoritária, uma minoritária, 3 de forma indireta. Ou seja, o termo já não valia mais. E a questão do clube multirrede é para a gente entender essa complexificação, né? Se você tem hoje regulamentações da UEFA, na FIFA, nos países, em todos os lugares, onde o cara não pode ter a propriedade de 2 clubes, porque aí você ia ter um problema de integridade esportiva, né? 2 clubes disputando a mesma vaga, de um mesmo dono disputando a mesma vaga, numa fase de grupos, ou com a chance de combinar um resultado e tirar alguém. Agora a gente tem até dificuldade de identificar e mapear quem de fato são esses acionistas. Porque se eles são sócios dentro de uma empresa específica, que é dono de um clube, e ao mesmo tempo não são sócios em um outro clube, como é que a gente vai dizer o que é ou o que não é integridade esportiva ou risco à integridade esportiva dentro desse cenário? Então é isso, virou essa maluquice mesmo. A conclusão do relatório tá uma maluquice. Precisamos fazer alguma coisa. O da SAFs a gente ainda tem alguns desafios aí de dar uma entendida como é que ficou esse cenário. A gente já conseguiu identificar aí 124 SAFs, né? Estamos gravando aqui em novembro. Cada mês surgem novas, né? E são assim, escalas muito distintas, né? Você tem clubes que não disputam campeonatos profissionais e estão como SAF. Tem clubes que estão em divisões inferiores de campeonatos estaduais. Tem clubes que estão ali passeando Série C e Série B e tem algum nível de torcida ou estão em alguma região economicamente relevante do agro ou da indústria de São Paulo, o que seja. Então esses arranjos são muito difíceis de mapear, né? O grande desafio hoje é criar uma tipologia, talvez, de como funciona. E aí, não à toa, a gente resolveu fazer nos relatórios do painel da SAF, que é esse projeto que estuda SAFs, 3 relatórios distintos para a gente conseguir fazer análises em escalas distintas, né? Primeiro, esses 124 de uma forma geral, entender onde eles estão, né? Estados, divisões, qual é esse tipo de clube, de uma cidade pequena de interior de Minas, de São Paulo, ou de uma capital do Nordeste, onde você tem essas variações, né? E aí o segundo, a gente ia trabalhar com os clubes que estão de série C para cima, ou seja, eliminaria esses clubes que só são de formação, que só existem para jogar campeonatos inferiores. E o terceiro, a gente ia trabalhar com os clubes de massa, né? Então a gente conseguiria fazer análises pormenorizadas nessas escalas para conseguir encontrar esses pontos em comum, né? Tentar encontrar algum padrão também de investimento, modelo. Mas o fato é que é muito difícil, porque cada clube é um universo.
né? E cada grupo de investimento que vai se interessar no futebol vai ter uma motivação específica. Geralmente é uma motivação que é muito mais política do que econômica. Isso é um negócio que chama muita atenção no futebol. E também um padrão de gestão desses clubes, né? O que ele quer com essas redes, com essa SAF? E nesses casos, em muitos desses casos também envolve uma rede multiclube, né? Hoje a gente identifica hoje no Brasil pelo menos 7 clubes envolvidos em rede multiclube. Eram 8, né? Aí teve o caso do Cruzeiro, deixou de ser, porque foi vendido. O Vasco, hoje a gente não considera mais a 777 Partners uma rede. Mas a gente tem, por exemplo, meio desconhecidamente, o Barra de Santa Catarina pertence a um grupo alemão, né? A gente tem o Brusque de Santa Catarina, pertence ao grupo português. Então essas coisas já estão acontecendo numa velocidade rápida. E aí a gente tem que ter, no mínimo, uma sistematização, porque caso aconteça alguma coisa com esses clubes ou algumas contradições apareçam, a gente já vai ter esses dados sistematizados e vai conseguir trabalhar. Uma coisa que eu acho muito importante atentar, isso vai aparecer no relatório das redes multiclubes agora, é uma brecha de regulamentação no Brasil que eu acho muito perigosa, né? E surge, a gente só vai atentar para isso com o caso que surge agora, que é o da Esquadra Esportes, que é do Guilherme Belitani, que é o ex-presidente do Bahia, inclusive. Ele hoje tem 2 clubes empresas no Brasil. Um é uma SAF, que é o Londrina, e o outro é o Linense, que é uma SA convencional. Não existe nada na lei da SAF que impeça o cara de ser dono de mais de um clube, se ele não for SAF. Existe lá a restrição, você não pode participar de 2 SAF distintas. Beleza, mas não fala que você não pode passar de uma SAF e de uma SA. E ele sabia disso. Ao mesmo tempo, a CBF também não regulamenta isso, não existe nada, a Lei Pelé, nada. Então, ele usa uma brecha, não tem nada de ilegal no que ele está fazendo, essa brecha é regulamentatória. Só que o problema é esse: quantos outros vão poder usar essa brecha e para quê? Imagina que o Barra hoje é de um grupo alemão, tem um poder financeiro grande, e ele vai comprar uma SAF de um outro clube que vai disputar a mesma divisão. Não tem nada, absolutamente nada hoje que impeça que isso aconteça, e isso é algo de muito risco que a gente fazer. Não que eu estou dizendo que os alemães vão fazer isso, né? Mas, enfim, é algo que está em aberto, e a gente não pode também ignorar que isso pode acontecer para frente.